quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, já que ontem nós tivemos o retorno da reunião extraordinária com o fim do recesso parlamentar. É isso mesmo. E já neste primeiro dia nós tínhamos 41 itens na pauta. 12 deles foram votados, discutidos, o 13º foi discutido, mas aí por falta de quórum não foi votado. E esses projetos que não foram analisados, com certeza voltam na próxima reunião. Mas em primeira discussão, os vereadores aprovaram um pacote fiscal da Prefeitura que fomenta o crescimento na cidade. Um dos projetos é o Programa Recomeça, destinado a beneficiar microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. A matéria prevê a possibilidade de celebrar um convênio entre o município e entidade privada sem fins lucrativos, denominada Sociedade Garantidora de Crédito, e autoriza ainda o Poder Executivo a alocar recursos no valor de até 10 milhões de reais a título de garantia desses financiamentos. O líder de governo defendeu a proposta, que foi amplamente discutida na reunião extraordinária. Para facilitar que pequenas empresas, microempresários individuais e microempresas possam ter acesso a crédito, com juros menores que aqueles oferecidos no mercado, e com a possibilidade de ter esse fundo de aval para ser oferecido para as instituições credoras como aval, como garantia do crédito. Nós temos que autorizar o prefeito a fazer um projeto desse, onde será disponibilizada uma linha de crédito para aqueles que sofreram, conforme já descreveu tudo, muito bem detalhado o nosso líder, para que nós possamos ver aí o pós-pandemia, não que a pandemia já esteja controlada, mas para que a economia comece a andar no trilho. É verdade que tem baixos juros por conta de ter aumentado a garantia de pagamento. Então, juros menores, enfim, baixa inadimplência pelo histórico que nós temos no país. No entanto, há uma situação concreta, além de ser tomada de crédito. Existe uma taxa também da operação dessa sociedade garantidora de crédito. É uma taxa pequena, mas qual é essa taxa? É uma figura nova para o município e eu acho que a gente precisaria avaliar com detalhes essas questões que foram apresentadas, porque se está criando uma nova estrutura, uma estrutura que tem uma relação com o município, mas é uma estrutura, o município a proposta é que se apresente um processo seletivo para se aportar fundo numa entidade privada sem fins lucrativos, teoricamente sem fins lucrativos, né? Mas a gente sabe que isso, a experiência que nós temos de outra natureza, eu sei que estamos discutindo coisas diferentes, mas a gente sabe que a experiência que nós temos é uma experiência que já trouxe uma série de problemas. Olha, de acordo com o projeto, os financiamentos concedidos com a garantia do programa deverão ter algumas condições, como prazo de pagamento em até 36 meses, carência de 6 meses, taxas de juros inferiores àquelas praticadas pelo mercado. Lembrando que a proposta vai passar ainda pela discussão e votação do mérito. Essa matéria é uma das que precisam de 2 votações para seguir para a sanção do prefeito. E um outro projeto que foi aprovado é o que cria o Fundo de Apoio à Atividade Econômica em Campinas, destinado a viabilizar a capacidade empreendedora dos negócios. Os recursos poderão ser aplicados em diversas finalidades, como investimento, capital de giro, programas de capacitação de empreendedores, implantação e manutenção de incubadoras de empresas de base tecnológica. Esse foi outro projeto que gerou bastante discussão ontem durante a reunião extraordinária. Aí, principalmente,
fomentar a ampliação do acesso ao crédito, já que esse fundo é que vai aportar recursos para garantir a aplicação do programa Recomeça, né, para oferecer aí o aval, né, compor o fundo de aval com as sociedades garantidoras de crédito. Nós esperávamos, presidente, que a gente tivesse um projeto que de fato viesse socorrer quem quebrou nesse período de pandemia. E esse projeto apresentado agora, tanto o fundo, né, como o projeto anterior, porque, veja, fica difícil até da gente saber nos posicionar, como votar, né, embora eu votei contrário, mas fica difícil porque fica parecendo que a gente não quer apresentar nenhuma linha de crédito para os pequenos, né, os empresários, mas a linha de crédito, esse programa só vai socorrer quem de fato conseguiu sobreviver. Nós precisamos ter participação de entidades da sociedade civil, por exemplo, uma organização do vereador Carlinhos Camelô, do Sindicato dos Trabalhadores ali da Economia Informal. Ele precisa estar aqui, ele precisa opinar sobre a destinação desses recursos. E cada um tem que fazer a sua parte, né? E é muito bom ver que as coisas estão voltando à sua normalidade. O prefeito apresentando bons projetos, o secretário de Finanças está de parabéns pelos projetos apresentados, da retomada da economia da nossa cidade, que é uma economia, uma potência nacional do nosso município. A participação de setores diretamente envolvidos com o tema. O sindicato dos trabalhadores informais, outros sindicatos de trabalhadores que poderiam ser contemplados, né? E isso não fica claro no projeto. Lembrando que esses dois projetos foram aprovados com a maioria dos presentes em plenário, com votos contrários das bancadas do PSOL, PT e do PCdoB. Agora, os parlamentares também deram o sinal verde ao projeto que cria aqui em Campinas o Refis 2021, que é o Programa de Regularização Fiscal da cidade, que oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários. Durante as discussões, foram apontadas a importância da inclusão de pequenas empresas no benefício. Poderia, inclusive, ter isenção direta, revogação do aumento de IPTU que foi apresentado, isenção direta de IPTU, mas não. A nossa expectativa é que contemplasse também o pequeno comerciante, entende? Aquele que tem o barzinho aqui nos nossos bairros, aquele que... a manicure, entende? Os pequenos sempre acabam ficando de lado. O olhar é sempre para o grande. A benesse é sempre para o grande. Por que isso? Por que o Estado caminha nessa direção? Os grandes têm as condições, vai ter um privilégio, mas o pequeno que está ali, essas pessoas que devem, que deixam de pagar, ela tem uma coisa, ela tem um nome. E é o nome dela que ela quer manter ali limpo, até mesmo por causa dessas questões. E se não vem uma questão do refis dessa, ela não consegue, gente. Vira uma bola de neve. Ela atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, está adequadamente instruída e após a publicação, regulamentação da lei, as pessoas terão 60 dias para aderir a esse programa de refinanciamento. Olha, então, de acordo com esse projeto do Refis, os contribuintes com dívidas tributárias aqui em Campinas, constituídas até o dia 31 de dezembro de 2019, poderão ter um desconto de 80% nas multas e juros moratórios para o pagamento à vista, 70% de desconto conforme a forma de parcelamento escolhida. As dívidas tributárias constituídas até 31 de dezembro de 2019 poderão ter um desconto de 100% nas multas e nos juros moratórios para o pagamento à vista, 95% de desconto de acordo com a forma de parcelamento
escolhido. E ainda, para as chamadas dívidas não tributárias, o desconto pode variar de 10% a 20%. Lembrando que o parcelamento pode ser feito em até 60 vezes. E esse projeto do Refis vai passar por uma segunda votação também. E se ele for aprovado, é importante lembrar que os débitos superiores a R$1 milhão terão a opção de pagar a dívida em até 96 vezes. Mina Abreu, confirmando agora uma informação que nós já demos aqui no nosso Câmara Total, a Câmara vai retomar as atividades presenciais. O presidente Zé Carlos já tinha dito aqui pra gente no Notícias do Legislativo da última segunda-feira, reforçou ontem durante a reunião extraordinária e hoje um ato da mesa foi publicado no Diário Oficial do município, oficializando toda essa medida e de que forma vão ser os trabalhos a partir de agora. Acompanhe o anúncio que foi feito pelo presidente da casa. Regulamentando o retorno dos servidores de forma presencial, mediante a observância dos protocolos sanitários, das reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões, também de forma presencial, com acesso ao público externo, limitando a ocupação em 35% da capacidade a partir do dia 9 de agosto. E o decreto traz ainda outras condições. Por exemplo, fica mantida a permissão das reuniões plenárias extraordinárias durante o prazo de vigência do ato de maneira remota em caráter excepcional. Ou seja, nós podemos ter as reuniões presenciais, que voltam no próximo dia 9, e continuaremos com a possibilidade das reuniões pelo sistema de deliberação remota. Temos ainda horário de funcionamento da Câmara, das 9 da manhã às 6 da tarde, e também como vai ser a jornada de trabalho presencial de cada setor aqui do Legislativo. E lembrando que nos dias de reuniões ordinárias, os horários dos setores também estarão trabalhando de acordo com as reuniões para atender os vereadores no momento em que se precisa de algum documento ou de qualquer outro tipo de assessoria. Só para reforçar, público de 35% neste momento. Então, quem quiser vir à Câmara no próximo dia 9, acompanhar a reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde, pode, mas lembrando que haverá aí esse controle do acesso de acordo com esses 35%. Mina Abreu, vamos falar agora do trabalho das comissões, porque ontem, quarta-feira, nós já tivemos reunião. Nós tivemos reunião, mas a gente fala agora, inclusive, de um trabalho que foi feito externo, Gabriel. A gente teve aí a visita da Comissão de Representação da Reforma do Centro de Convivência, juntamente com a Comissão de Cultura, que foram averiguar justamente a que pés anda essa reforma. E a nossa reportagem acompanhou tudo. Todo mundo aqui de Campinas que mora na região do Cambuí ou em bairros próximos tem tido uma visão mais limitada do centro de convivência. É que desde outubro do ano passado, esses tapumes estão tampando toda a visão do que antes era uma efervescência cultural. Mas não se engane, porque tem uma obra acontecendo ali e hoje a TV Câmara Campinas veio acompanhar a quantas ela anda. Vamos lá? Parece que quando as pessoas passam aí fora e não veem nada acontecendo na arena, que é o que você consegue enxergar da rua, parece que a obra está parada. A gente está trabalhando muito, eu até brinco com as pessoas, a gente está trabalhando embaixo da terra, né? Então, realmente, tem muita coisa acontecendo, a questão de infraestrutura, que esse é o maior foco da primeira fase dessa construção. Essa primeira fase foi o motivo da nossa visita, acompanhada. Registramos, na verdade, uma grande vistoria ao Centro de Convivência Cultural, que reuniu vereadores de 2 comissões da Câmara de Campinas
engenheiros e representantes da Prefeitura Municipal. Existe uma grande expectativa e a cidade aguarda com ansiedade essa reforma, do Teatro do Centro de Convivência. Eu acho que é importante que um patrimônio dessa magnitude, dessa importância, ele seja gerido de forma democrática, que seja gerido a partir de princípios da publicidade, da transparência. Então, acho que esse é o nosso papel enquanto Câmara de Vereadores, fazer todo o acompanhamento. Mas eu não tenho dúvida de que quando ela tiver já entregue à população de Campinas, ela vai ser uma referência no nosso estado de São Paulo e também no interior brasileiro. Eu acredito que não existe algo tão grandioso como deve ficar esse teatro comparado com outras cidades do interior. Então, a expectativa que nós temos é de, como vereador, contribuir e ajudar para que a gente possa ter os recursos necessários para que essa obra possa ser entregue para a população. Além da comissão de representação, o vereador Paulo Búfalo também esteve presente na vistoria, representando enquanto presidente a Comissão de Cultura da Câmara de Campinas. Nós estamos aqui já com a comissão de estudos, sobre as obras aqui do Centro de Convivência. E eu, como presidente da Comissão de Cultura, fui convidado a essa vistoria aqui às obras. Então, já há uma iniciativa da Câmara para isso. Mas a Câmara, ela precisa continuar acompanhando, porque essa é uma obra grande, anunciada há algum tempo atrás, num valor muito alto. Então, a população, ela exige que a Câmara dedique-se a essa fiscalização. O que foi fiscalizado até agora foi o andamento dessa primeira etapa da reforma, iniciada em outubro do ano passado e orçada em aproximadamente 18 milhões de reais. O valor foi custeado com recursos provenientes de um convênio entre o município e o governo do estado de São Paulo. Então a gente tem aqui toda a infraestrutura, toda a parte elétrica sendo refeita inteirinha, a parte elétrica e hidráulica, além da impermeabilização. A gente tem algumas recuperações estruturais que precisavam ser feitas, que foram deterioradas por conta dessas infiltrações e do tempo do teatro. E a sala do teatro também, toda a infraestrutura, porque a parte específica do teatro, da sala interna do teatro, da sala Carlos Gomes, isso será contemplado na segunda fase. Para dar início a essa segunda fase, a primeira precisa ser concluída, com prazo até outubro do ano que vem. O público saudoso dos tempos de cultura no Centro de Convivência vai ter que esperar só mais um pouquinho, mas esse dia vai chegar. Eu acho que o que a gente quer é enxergar isso aqui vivo, Isso aqui ocupado, com muitas produções, com a orquestra trocando, com óperas, com balés. Então, eu acho que esse é o nosso sonho, a gente voltar até a efervescência que sempre foi, o Centro de Convivência, palco de tantas apresentações no Teatro de Arena, no próprio teatro aqui. Então, eu acho que a gente quer retomar essa vida, desse local e poder ser palco da cultura de Campinas. E a gente continua falando da atuação das comissões, porque a Comissão de Cultura da Câmara e o Conselho Municipal de Cultura elaboraram um manifesto pela preservação do prédio da Ligerwood. Confira nos detalhes da reportagem de Michel Amorim. O vereador e presidente da Comissão de Cultura da Câmara, Paulo Búfalo, com o Conselho Municipal de Política Cultural, entregaram um manifesto ao Conselho do Patrimônio Imobiliário de São Paulo. O documento pede a preservação do prédio da Ligerwood e o compromisso para abrigar um museu da cidade. Fomos recebidos pela doutora Yara Campos, secretária executiva do Conselho, que encarregou-se de encaminhá-lo ao processo que solicita a doação definitiva do prédio para a cidade de Campinas. O prédio da Companhia Ligerwood foi construído em 1885 para produzir máquinas agrícolas. Em 1922, a empresa encerrou as atividades. No ano de 1985, ele foi tombado como Patrimônio Cultural de Campinas pela Prefeitura. Lembrando que, além do patrimônio histórico, também serve a salvaguarda da cultura material e imaterial da nossa cidade, tendo abrigado, inclusive, o Museu da Cidade. O
O parlamentar considerou um encontro positivo e acredita que o debate sobre a doação do prédio será feito com mais envolvimento por parte do Estado. O manifesto conta com mais de 1.000 assinaturas. Então, a ideia da comissão e do conselho é fortalecer as ações institucionais para que, finalmente, esse patrimônio importantíssimo para a cidade de Campinas seja definitivamente uma propriedade do povo de Campinas e da preservação histórica da nossa cidade. E nesta terça-feira, a Comissão Especial de Estudos, que analisa o desenvolvimento do distrito do Campo Grande, realizou a sua primeira reunião deste segundo semestre. Confira. A primeira reunião após o recesso parlamentar do mês de julho ainda foi realizada de forma remota devido à pandemia de coronavírus. Mas o tema, conduzido pelo vereador Cecílio Santos, foi uma continuação de trabalhos já iniciados no primeiro semestre pela Comissão Especial de Estudos, o Distrito do Campo Grande. A gente faz um recorte geográfico, para a região do Campo Grande, mas, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que diz respeito a toda a cidade e é muito importante a gente aprofundar esse debate com as nossas convidadas aqui, especialistas na área. Uma das convidadas da reunião foi Cláudia Oliveira, socióloga e cofundadora da entidade Minha Campinas, organização voltada à promoção de mobilizações sociais do município. Ela reuniu, em uma apresentação, as principais problemáticas do distrito do Campo Grande, entre elas a questão social. É uma região que precisa desse olhar da cidade se a gente quer garantir uma cidade justa e igualitária, Porque se a gente for olhar para todas as regiões, segundo o diagnóstico socioterritorial da FEAC, da Fundação FEAC, a região noroeste é a que possui uma menor renda per capita, A região noroeste, a menor renda mensal média por região está na região noroeste. Então, se a gente está sempre falando de justiça social, de igualdade nas cidades, a gente também precisa olhar para esses dados para entender como é que estão essas regiões. A arquiteta e professora doutora da PUC Campinas, Patrícia Samora, falou sobre um dos pontos que foram levantados pelos parlamentares, as condições melhores de moradia à população do Campo Grande. A gente dá subsídio para uma família em uma condição altamente vulnerável. Eu acho que isso precisa ser muito amadurecido e discutido, porque se a família está numa situação de alta vulnerabilidade, muitas vezes tem outros problemas tão urgentes que ela não tem nem condição de lidar com esse subsídio que ela recebe, Então, estou pensando, por exemplo, numa família com problemas de álcool, de drogas, do chefe da família, inclusive, as crianças vivendo nesse ambiente, enfim, é todo um contexto de vulnerabilidade que ele precisa ser enxergado de uma forma global. E não é dando a essa família uma moradia num bassole da vida que você resolveu por mágica todos os outros problemas. Não por acaso, porque o que precisa em seguida? Um centro de referência em assistência social. Olha, uma outra comissão de estudos que se reuniu aqui na Câmara foi a que trata da APA Campinas. E ela recebeu virtualmente a diretora da Secretaria do Verde da cidade para discutir a legislação ambiental. Confira na reportagem de Michel Amorim. Esta semana aconteceu na Câmara a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, que foi criada para analisar e discutir, verificar o cumprimento das diretrizes estipuladas na Lei da Criação da Área de Proteção Ambiental de Campinas. A vereadora Débora Palermo, que é a presidente da CE, conduziu o encontro. A comissão vem para isso, para tirar dúvidas, para acompanhar, para sugerir, para monitorar, aquilo que envolve o nosso meio ambiente e a APA Campinas. Eu achei que a reunião foi proveitosa. O tempo foi curto, mesmo passando, mas foi curto, mas teremos outras e vamos avançar bastante nesse tema. O secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável, Rogério de Menezes, participou da reunião. Ele falou sobre a devastação da mata na APA. Se analisa por imagem de satélite
como um todo a cidade. E aí a verdade aparece porque a matemática não tem ideologia e não tem posicionamentos político-partidários envolvidos. Então é preciso colocar isso veementemente para quem está nos assistindo e para os senhores vereadores. Podem ficar tranquilos, não há devastação de derrubada de árvore na APA. Fazem parte do colegiado as vereadoras Mariana Conte, Guida Calisto e o vereador Paulo Gaspar. Nós temos muitos questionamentos, né? Muitas pessoas, como o Rogério falou, muitas pessoas me questionavam se a questão dos empreendimentos são autorizados, se são ilegais, por que pode, por que não pode. A questão da barragem, que incomoda muita gente, né? Muita gente me questionando sobre essa barragem que está sendo construída, sobre uma outra barragem que querem construir na região de Sousas e numa área de APA também, né? E tudo isso que envolve a APA traz preocupações, porque está diretamente ligada à qualidade de vida, né, dos munícipes e de toda Campinas. A parlamentar comentou os próximos passos da comissão. A próxima reunião será dia 3/9, eu vou estar convidando o CONGEAPA, né, para trazer, que é o Conselho da APA, para que eles tragam os questionamentos, aquilo que eles têm de informações, aquilo que eles têm de críticas, sugestões, e com certeza eles terão muitas coisas a apresentar. Lembrando que quem participou desta reunião foi o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes. Agora a gente vai falar de uma ação parlamentar, porque foi protocolado aqui na Câmara uma indicação que solicita o fim do distanciamento nas escolas com essa volta às aulas. A indicação é do vereador Nelson Osseri. No documento, o parlamentar solicita ao Executivo que seja revogado o limite de distanciamento dos alunos da rede de ensino, que hoje é de 1 metro entre as carteiras e não mais de 1,5 metro. Comemorar a redução do distanciamento de 1,5 metro para 1 metro é muita hipocrisia e também não resolve nada. Então apresentei hoje um pedido ao prefeito Dário Saad para que acabe com o distanciamento nas escolas, para que de fato 100% dos alunos possam voltar. E o que me causa um desconforto e também uma estranheza em toda essa situação é que os ônibus estão lotados desde o início da pandemia e não tem nenhuma briga por isso. O maior risco de contágio é dentro dos ônibus e agora essa briga por conta de 0,5 metro dentro das escolas. Acaba com o distanciamento nas escolas, permitam os nossos filhos, os nossos alunos a estudarem e ponto final. É só isso que eu peço. E para nós encerrarmos as notícias do Legislativo, teve mais doação para a campanha do agasalho. Ontem a Câmara encaminhou 130 quilos de doações de roupas, agasalhos, de cobertores para a campanha no município que vai agora até o dia 18 de agosto. Com isso, nós chegamos a quase 1 tonelada de arrecadação só neste ponto aqui do Legislativo. Lembrando que Campinas tem mais de 200 postos de arrecadação da campanha do agasalho. O Legislativo, para que você possa doar o seu agasalho, lembrando que há um apelo da Secretaria de Assistência Social para roupas masculinas, que é uma maior necessidade, porque geralmente se doa mais roupas femininas, então vocês homens também comecem a doar as roupas, comecem a desapegar das roupas e pode trazer aqui para o Legislativo. A entrada é Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Você pode deixar a sua doação, que até o dia 18 de agosto, então, será encaminhado à Prefeitura. Lembrando que por conta da pandemia, essas doações, elas passam por uma quarentena e só depois disso elas são triadas e encaminhadas às instituições que fazem a distribuição de roupas, agasalhos e também dos cobertores. Trabalho em conjunto de toda a sociedade neste momento em que muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Combinado, amanhã eu volto. Até lá. Até.